Boa tarde a todos. Estamos aqui na série de debates do CEMADEM, hoje dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, às 14h40. É um prazer receber a Doreen Dolman para o seminário O Impacto Socioeconômico da Inundação de 2015 no Rio Branco. Muito obrigado, é um prazer ouvi-la. Boa tarde a todos. Eu estou feliz de estar aqui de novo. Eu estava aqui em maio para apresentar meus resultados do mestrado que eu fiz no Moçambique. Meu nome é Doreen Dolman, como eu já falei. Eu fiz mestrado, agora acabei o mestrado na Universidade de Wageningen, Holanda. E o mestrado foi sobre desenvolvimento internacional, um pouco socióloga, e eu especializei nos desastres naturais. Então, Moçambique, eu fiz uma pesquisa também. Eu posso mandar a apresentação para se alguém está interessado. E agora eu fiz um estágio no Rio Branco, Acre, de alguns meses, com meu orientador, era Foster Brown, talvez alguns conhecem, e eu trabalho com a Defesa Civil aí, com Jorge Luís Pereira Santos. Pois, quero começar com alguma coisa em holandês. Para começar, alguém de vocês quer tentar de pronunciar isso? Quem tem coragem? Boa tarde, bons dias de Todos os Santos. Pronunciar, não traduzir. Você sabe. Você sabe ler? Tenta logo. Então, eu vou fazer. Voorbereiding voor toekomstige overstromingen. Voorbereiding voor toekomstige overstromingen, que significa preparação para futuras inundações. Então, essa pesquisa que eu fiz no Rio Branco, que é sobre o impacto socioeconômico da inundação de 2015, é alguma coisa, preparação para futuras inundações. Pois aqui tem o conteúdo da apresentação. Eu não vou ler tudo, vocês podem dar uma olhada rápido. Pois, o Rio Branco é a capital do Acre, como vocês sabem, e foi construído nos margens do Rio Acre. E o Rio Acre tem a cota de alerta de 13,5 metros. E como vocês sabem, no ano 2015 teve a maior inundação da história do Rio Branco. Tem muitos bairros aí que ainda estão nas áreas de risco e tem muitos moradores aí. O governo tem um projeto para ressentar as pessoas das áreas de risco para uma nova área onde é seguro e onde não tem risco de inundações. E assim se chama Cidade do Povo. É um projeto bem grande e o objetivo desse projeto é de acomodar 10.000 famílias. E até agora já acomodaram 3.000 famílias e depois vão reassentar umas pessoas das áreas de risco para esse bairro. Uma outra foto da inundação de 2015. E agora quero explicar a metodologia que eu apliquei para a pesquisa. Pois a metodologia é uma combinação de literatura científica, muitos dados da Defesa Civil e relatórios de diferentes secretárias de Rio Branco. E também eu fiz entrevistas semi-estruturadas, 17 com gestores do município, do estado do Rio Branco e da Acre, e também com 12 famílias nas áreas do risco. E depois eu construí um formulário de custos para todos os secretários para preencher os gastos que eles fizeram para dar resposta na inundação. Só que teve alguns problemas de receber os formulários preenchidos. Eu mandei muitas lembranças, mas demorei muito, porque o problema que realizei é que tem um problema de administração de dados aí. Então, alguns dados faltam, e por isso, depois de 3 meses, ainda faltam 7 formulários e eu recebi 9. Vou falar sobre isso mais depois. Pois a relevância da pesquisa na literatura científica, primeiro, é que a coleta de dados de inundações em Brasil é baseada nas estimativas feitas durante o desastre, como você sabe, por meio do FID.
mas o FIT, como sabemos, é baseado em estimativas feitas durante o desastre. Então, isso pode perguntar se isso são muito certo ou se tem alguma incerteza nisso. E segundo a literatura científica sobre avaliações do impacto, apresenta muitos modelos que são difíceis de aplicar em um contexto como a Acre. Por exemplo, estudos de Conhas, eu não sei se você conhece, é um estudo bem grande feito na Europa, mas essas avaliações são difíceis para aplicar na Acre, porque lá tem dificuldades de administração de dados e de custos. E também o sistema de seguros não é como o sistema de outro estudo que eu li sobre a Inglaterra, onde as pessoas podem reclamar todos os custos depois de uma inundação. As pessoas nas áreas de risco de Rio Branco não receberam para as coisas que eles perderam. E a Defesa Civil de Rio Branco é bem organizada, mas falta recursos humanos e financeiros para fazer uma avaliação bem detalhada. Pois, agora falamos sobre a inundação de 2015. O nível do Rio Acre atingiu 18,40 metros e, ao 5 de março de 2015, o estado de calamidade pública foi reconhecido. Foram atingidas 100.000 pessoas, que é quase 34% da população do município do Rio Branco. Agora tem um outro pesquisador no Rio Branco que está verificando se esses dados são certos ou talvez foram menos ou mais pessoas atingidas. De acordo com os dados da Defesa Civil, foram atingidos 53 bairros de Rio Branco e 29.300 edifícios. E foram construídos 29 abrigos temporários pelas secretárias e isso acomodaram quase 9% da população. As outras pessoas foram a casas familiares e também muitas ficaram nas casas delas. Nas entrevistas eu também perguntei para as secretárias quais foram as dificuldades que elas enfrentaram na resposta da inundação. E quase todas delas falaram que o plano de contingência só foi para o nível de 17,66 metros. E como que já falamos, o nível do Rio Acre atingiu 18,4. Eles ficaram no escuro e não tinha plano para esse nível. Daí, a recepção das pessoas foi muito difícil, porque muitas pessoas chegaram num dia. E para a secretária CEO, que construía os boxes nos abrigos temporários, foi difícil para estimar quantos boxes deveriam ser construídos, porque elas não sabiam quantas pessoas iam a chegar. E também, nesse momento, quando foram construídos muitos abrigos temporários, as secretárias tiveram que dividir suas equipas, e daí tinha dificuldades para elas. A secretária de saúde me conta que foi difícil de providenciar assistência médica, porque também muitas pessoas ficaram nas suas casas e foi difícil de trazer insumos para as pessoas que não queriam sair de suas casas. E também algumas pessoas falaram que teve pessoas que não foram atingidas, mas aproveitaram da situação e receberam apoio das secretárias, mas não foram atingidas. E tinham dificuldade de controlar isso. Pois como esse estudo é sobre o impacto socioeconômico, tem alguns impactos econômicos e outros sociais. Primeiro eu vou falar sobre os impactos para as pessoas nas áreas inundadas. Pois eu dividi os impactos nessas 4 coisas. Nas perdas, que pode dividir em perdas de bens, agropecuárias, salários, casas e serviços. E daí tem doenças, teve memórias traumáticas e também a violência. Falamos primeiro sobre as perdas. Nas entrevistas eu perguntei para todas as famílias atingidas quantos bens elas mais ou menos perderam, para poder estimar o total dos custos dos bens perdidos. Então você pode ver assim que
que o total das bens perdidas foi 42 mil reais e dividir isso para as 11 famílias, chega a mais ou menos 4 mil reais. Para ter um número mais específico, deveria que fazer uma survey para todas as famílias atingidas. Mas como já falamos, não tem recursos humanos e financeiros para fazer isso. Isso é a melhor estimativa que eu podia fazer nesse tempo limitado. Como que falta de dados das perdas, eu falei com Foster e decidimos de calcular faixas de incerteza. Então, quando calculamos faixas de incerteza de todas as perdas da inundação de 2015. Então, aqui está um exemplo e depois eu apliquei esse método para todos os custos. Pois foi aplicada uma faixa de incerteza de 50%, porque das bens perdidas tem uma incerteza muito grande, porque das 100 mil pessoas, que são 20 mil famílias, só entrevistei 11, então muito pouco. Daí as bens perdidas foi calculada uma faixa de incerteza mínima e máxima. E daí, como que mostrei no slide antes, o valor média dos bens perdidos é 4 mil. Então, aqui é 4 mil, mas como se disse, diminui a 50%, vamos chegar a 2 mil e 50% para cima é 6 mil. E depois, o número das famílias que perderam bens foi 20 mil. E assim o máximo chega, então, com a faixa de incerteza chega a 10 mil e a máxima chega a 30 mil. Desculpa, aí tem um pequeno erro, tem que ser 20 aí. E daí, com esses dois números, pode calcular a faixa de incerteza se multiplica as bens perdidas por um número de famílias. Assim, a faixa mínima é 2 mil, multiplicar por 10 mil, chega a 20 milhões de reais. A faixa máxima é 6 mil, multiplicadas por 30 mil famílias, chega a 180 milhões de reais. Agora vocês vão pensar, e tem uma incerteza muito grande aí. É verdade. Mas isso é um método apoia para mostrar aos gestores do município que tem uma incerteza muito grande. E daí eles vão realizar que precisa melhorar a administração e no futuro inundações para recolher melhor dados para poder fazer uma avaliação melhor. Então eu apresentei esses resultados 5 vezes no setembro para vários gestores e a primeira reação foi uma incerteza bem grande. Também depois eu vou mostrar mais dados, mas daí eles realizam que eles precisam melhorar a administração no futuro. Então serve para isso, para ter alguma ideia na situação quando falta de recursos humanos e financeiros. Assim, tem as equações que apliquei, que acabo de mostrar no slide anterior. Vou explicar rápido. A letra U é o fator de incerteza. O X é o valor médio das perdas, que foi baseado nas entrevistas. Como se diz, Epsilon. Epsilon é a estimativa feita depois do desastre, do número de pessoas afetadas. Nesse caso foi os 100 mil, o dado que a Comdec realizou. E depois o V é a estimativa dos custos realizados antes ou durante o desastre, baseado no Fitch. E o Z é a estimativa feita antes ou durante o desastre sobre o número de pessoas afetadas, também baseado no Fitch. Então, as primeiras duas equações estão aplicadas quando tem mais ou menos suficientes dados. A terceira e a quarta estão aplicadas quando tem muito poucos dados. E assim, os cálculos são feitos baseados nos dados de Fitch. Daí se vê mais ou menos como que calculei, assim, os bens perdidos, os salários. Tem uma tabela assim no Excel, se alguém quer ver como que foram feitos os cálculos. E daí chega nessa tabela de custos das famílias atingidas. São com as faixas de incertezas, os mínimos e os máximos, pois sobre as bens já falamos. A agropecuária não tem uma incerteza, porque
lá no Rio Branco, a secretária da Agricultura e Floresta, Safra, elas fizeram uma pesquisa bem grande, mas nessa pesquisa elas só incluíram as perdas agropecuárias. Mas sobre isso tem dados bem específicos. Mas as perdas agropecuárias foram um pouco mais grandes, mas também elas aplicaram um projeto de recuperação e assim os custos desse projeto estão incluídos depois nos custos das secretárias. Assim, a perda agropecuária total foi 30 milhões. Daí os salários, muitas pessoas não podiam ir no seu trabalho durante a inundação. Eu não vou explicar a calculação. Se alguém está interessante, eu posso mandar o sheet do Excel. E daí os serviços estão calculados baseados nos estimados no Fitch. E daí as unidades habitacionais, lá no Rio Branco não tinha pouco perdas totais, mas mais perdas parcialmente. E daí também esses dados são baseados na calculação do Fitch. Então assim, com essas equações, chega numa faixa de incerteza de 94,7 milhões de reais até 406,7 milhões de reais. Desculpa, números em português ficam difíceis. Pois, impactos sociais. Teve um aumento de doenças e aqui pode ver os dados da Secretaria de Saúde, mas esses são só os diagnósticos dentro dos abrigos temporários. Então, teve um total de 3.000 pessoas que foram doentes e isso é menos que 30% dos desabrigados. Só que eu não tenho números das pessoas que não estavam nos abrigos temporários. E como só 9% da população atingida estava nos abrigos temporários, faltam muitos dados e isso seja uma coisa interessante para pesquisar no futuro quanto ao aumento das doenças total no município. E também dessas doenças, o mais comum foi infecções das vias respiratórias superiores. Mais ou menos 20% dos diagnósticos tinha isso. E também 18 postos de saúde foram atingidos, o que diminui significantemente as opções para algumas pessoas doentes para serem atingidas. E daí a violência. É como uma pergunta, porque não se sabe se aumentou de verdade a violência. Só que nas entrevistas com as famílias atingidas, elas mencionaram que elas tiveram um receio que aumentou a violência. Mas não se sabe. Seja interessante para pesquisar se isso de verdade aumentou ou não, mas muitas pessoas tiveram medo que seus bens sejam roubados de suas casas. Por isso as pessoas, algumas delas ficaram na casa para guardar todos os dias a casa e outros fizeram grupos de vigilação com os bairros, assim cada dia outra pessoa volta para vigilar. Os dados que eu tenho são os dados do gabinete militar, isso são ocorrências no parque de exposição, que é o abrigo temporário mais grande. E lá tive 96 ocorrências no período de 42 dias de abrigos temporários. Mas são ocorrências mais ou menos pequenas, relativamente. Teve também muitas memórias traumáticas da inundação, como que no caso de todos os desastres naturais, as pessoas com quem eu fiz as entrevistas disseram que sentiram muito medo, estresse e caótica durante a inundação, mas também depois. E depois a volta para casa e a recuperação também foi um período difícil para as pessoas. A volta para casa foi difícil porque as pessoas foram confrontadas com as perdas e porque tinham muito trabalho para limpar as suas casas.
uma mulher me conta que fica um mau cheiro na casa dela por 20 dias e ela não conseguia dormir. E também os dados da Secretaria da Limpeza, Semsur, diz que tinha 18 mil toneladas de lixo na cidade de Rio Branco, e 18 mil toneladas de lixo equivale à coleta normal de 85 dias. Então, muito lixo. Elas também tiveram que limpar toda a cidade 2 vezes. Depois, a fase de recuperação, não se sabe quanto tempo leva a recuperação, porque nas entrevistas as pessoas mencionaram que algumas delas acham que ainda não se recuperaram. E daí eu perguntei o que significa recuperar-se para você, e elas explicaram que ainda não conseguiram comprar os bens que elas tinham antes do desastre. Então, um ano e meio depois, tem famílias que ainda acham que não se recuperaram. Daí, como sabemos, desastres naturais também têm impactos indiretos. No Rio Branco, áreas que não foram inundadas, as pessoas tinham impacto, porque os serviços do município funcionaram mais lento, porque o pessoal estava dando resposta nos abrigos temporários. Também tive muitas perdas agrícolas em áreas não inundadas, teve uma perda do milho de 40%, e também as escolas ficaram fechadas de todo o período da inundação. E depois, o ano eleitoral, perdia 20 dias no total. Agora vamos falar sobre os custos. Os custos se pode dividir, os custos de resposta os custos pode dividir em perdas e depois custos de resposta, que são custos para abrigos, custos de socorro, custos de limpeza, reconstrução e outros. Os pagamentos para esses custos foram divididos em 4 coisas. Já falamos sobre as famílias atingidas antes, e agora vamos falar sobre os pagamentos feitos para ministérios, a Defesa Civil Nacional e recursos próprios das secretárias. Eu fiz um formulário de custos, juntos com a Comtech e o Foster Brown, e esse formulário foi enviado para todos os secretários do município e do Estado que foram envolvidos na resposta. Seja melhor se todos preencheram, mas para agora algumas. E, pois, tinha 3 meses, eles tinham tempo de preencher. Agora, primeiro, para mostrar o pagamento da Defesa Civil Nacional. Em total, a Comtech do Rio Branco recebi 10,4 milhões de reais e foi dividido assim. Então, 2,7 milhões foram aplicados para a construção de boxes nos abrigos temporários, 4,8 milhões para ações de reestabelecimento e depois 2,2 milhões para alimentação nos abrigos temporários. A Defesa Civil Estadual recebeu 1,4 milhões de reais e também a grande parte foi aplicada ao Rio Branco, outras partes para os outros municípios atingidos no Acre. Daí os custos secretários também tinham usaram muitos recursos próprios quando os custos não foram reembolsados para a Defesa Civil Nacional ou algum ministério. Então, os custos dos secretários eu dividi em custos de oportunidade e recursos próprios. Pois, primeiro, os custos da oportunidade. Custo de oportunidade é um termo econômico que representa o valor associado à melhor alternativa não escolhida. Então, num período de inundação, o pessoal das secretárias tinha que deixar seu trabalho e os serviços do município e do estado funcionaram mais lento e as escolas ficaram fechadas. Então, isso são custos de oportunidade. Para o tempo limitado dessa pesquisa, só foram pesquisados os custos de oportunidade dos trabalhadores que deixaram seu trabalho,
porque calcular todos os custos de oportunidade é um trabalho imenso grande. Então, por isso foi feito assim. No formulário que mostrei antes, todos os secretários podiam preencher o número de trabalhadores, os dias envolvidos na resposta e o salário médio. E daí, baseado nos formulários preenchidos, foi calculado que os custos de oportunidade são 11,4 milhões e baseado nesses que foram preenchidos, foi estimada a faixa de incerteza das secretárias que não preencheram. Por que não vai? Aqui eu fiz uma outra tabela que aí inclui todos os secretários e pode ver quanto foram os custos de oportunidade na preparação, na resposta e na recuperação. E daí os recursos próprios são, por exemplo, recuperação agropecuária, sobre o qual falei antes, caixas de água, aluguel de caminhões, combustível e medicamentos. E nos formulários preenchidos foram calculados 21,8 milhões e nos formulários que faltam foi calculado com faixas de incerteza e chegamos nesse número. E daí, isso já mostrei. E ao lado dos custos de secretários também, algumas secretárias receberam pagamentos dos ministérios federais. A secretária de saúde recebeu 5 milhões para reconstrução de postos de saúde e os secretários de educação receberam também um pagamento, só que esses dados faltavam e por isso foi calculado a faixa de incerteza de novo. Chega assim no total de faixa de incerteza de 11 até 23 milhões de custos dos ministérios. Juntando todos esses números que falamos antes, chega nessa tabela. Assim, a resposta para a pergunta quanto foram os custos da inundação de 2015 no Rio Branco é 177,7 até 610 milhões de reais. Isso é uma incerteza bem grande. Os gestores lá da Defesa Civil, o George e também do Instituto de Mudanças Climáticas, a Vera, eles disseram que acho que é mais perto de 600 milhões que do lado esquerdo, mas agora ainda não sabemos, não temos prova para isso, mas vai ser mais no lado da direita, na faixa máxima, que na faixa mínima. Mas esse número mostra que tem uma incerteza grande e dá para reduzir isso no futuro. Assim tenho a conclusão, mas depois da conclusão tenho mais algumas slides sobre recomendações para o futuro. Pois a conclusão dessa pesquisa é que os maiores impactos foram as perdas, mas também teve doenças e violência e memórias traumáticas, como falamos. Os custos estão dentro da faixa de incerteza de 177,7 até 610 milhões. E a maior incerteza está nos custos de oportunidade, da falta dos formulários não preenchidos, os bens perdidos. No início tivemos uma grande incerteza lá, se você se lembra, e os serviços. Pois no futuro dá para reduzir essas faixas de incerteza através da administração dos seguintes aspectos. As perdas de bens de famílias, mas seja uma pesquisa bem grande que precisa muito recursos humanos e financeiros para fazer isso. Dá para administrar os danos dos serviços, os custos para reconstruir as casas e edifícios danificados, também os recursos próprios gastos pelos secretários. Isso seja fácil de administrar. Se manda esse formulário para as secretárias antes do evento e dá uma capacitação para elas para saber como elas têm que preencher. Se elas mandam tudo para a Defesa Civil poderia ajudar tudo fácil. E os custos de oportunidades também dá para incluir isso num formulário. Daí eu também perguntei nas entrevistas como eles acham, as secretárias, que poderiam preparar melhor para futuras inundações. As recomendações que eles deram foi incrementar a divulgação das informações para a população, porque eles acham que a população não é muito consciente dos riscos, das zonas de risco,
que elas não querem sair de suas casas quando a Defesa Civil admite, como se diz, distribui os avisos prévios. E se dá capacitação para a população, elas podem reagir mais rápido e ter um impacto menos grande. Todo mundo diz que falta muito recursos financeiros para a preparação das inundações, para dar resposta e para a reconstrução. E também falaram que seja importante para prevenir que novas pessoas venham morar nas áreas de risco. Outras falaram que seja importante para melhorar o sistema de alertas, para saber quantos boxes se precisa construir. E também muitos falaram que precisa melhorar a preparação e a reconstrução. Elas foram de acordo que a resposta pelas secretárias de Defesa Civil foi bem rápida, foi tudo bom, mas dá muito para ganhar na fase de preparação e a reconstrução, disseram. Daí, no relatório que eu escrevi, eu coloquei algumas perguntas para o futuro. Talvez depois do fim podemos discutir sobre algumas dessas. Seja uma pergunta interessante, como se poderia avaliar melhor os custos pós-desastres no futuro. E isso não só para Rio Branco, mas para Brasil em geral. Há um aumento de violência durante as inundações. Quanto tempo as pessoas precisam para recuperar-se? Qual é o impacto indireto para as pessoas, indireto das inundações para as famílias nas áreas não inundadas? E quantos são os outros custos de oportunidade das inundações? Os gestores do município acharam que é muito interessante de falar sobre os custos de oportunidade. Foi algo novo para elas e elas eram de acordo que é importante para incluir isso nas avaliações. E também a pergunta grande é como se pode reduzir o impacto de futuras inundações e como as pessoas que não ficaram dentro dos abrigos temporários se sustentaram. Porque agora a maioria da informação é sobre elas, mas seja importante para saber como os 90% que não fica aí, como foi para elas. Então, tem muitas perguntas para o futuro e seja importante para fazer mais pesquisas. Obrigada. Alguém tem perguntas? Muito interessante o trabalho. Eu fiquei curioso na duração dessa cheia, porque eu acho que uma das questões, né, de avaliação de impacto que tradicionalmente não entra na equação e que é uma variável importante para a Amazônia, para bacias de grandes rios, é a duração dessas cheias. Você chegou a pensar nessa questão? E lá também fica mais para as cabeceiras, né? Quer dizer, não nas cabeceiras dos Andes, mas já na parte mais baixa, assim. No entanto, os rios lá respondem mais rápido, né, que Baixo Amazonas, com certeza. Mas qual foi a duração dessa cheia e se você chegou a pensar em de alguma forma avaliar essa componente da duração da cheia, né? O efeito da duração da cheia nos impactos? A cheia levou mais ou menos um mês, mas as pessoas ficaram o transbordamento, mas as pessoas ficaram um pouco mais tempo nos abrigos temporários, foram 45 dias. Um mês é bastante tempo. É bastante tempo, e isso também foi incluído nas perdas de salários. Assim foi calculado que algumas delas perderam salário por um mês. Isso foi incluído assim. Mas legal. Muito obrigada. Eu também vou ter que sair de uma reunião. Se tem alguma mais pergunta, no slide também o e-mail. E também eu escrevi um relatório em português. Só estou esperando os comentários do Foster e do George, mas vou enviar para vocês. E também estou escrevendo um artigo científico sobre isso para publicar. E quando está pronto, eu vou mandar. Complementando o Conrado,
normalmente quando a gente vai para analisar o impacto de cheias em rios grandes, a gente pergunta na casa até onde a água chegou, Aham. ou vê a marca, ou a nota, assim, e quanto tempo esteve, obviamente. Então, isso é importante na Amazônia também. Você chegou a analisar, assim, tem um mapa, mais ou menos, das casas que você pegou com e você chegou a perguntar qual foi o nível da água, em alguns casos centímetros, outros metros, enfim, queria ouvir um pouquinho. Pois, nas entrevistas que eu fiz, eu sempre pergunto, e estão também notificados nos slides, só para saber uma ideia de qual família. Mas um outro colega, outro estudante que trabalha lá no CETEM, no grupo de Foster Brown, está fazendo uma pesquisa assim. Ele se chama Alejandro, esqueci o nome, o apelido agora, mas ele está fazendo um mapa assim, porque o mapa assim ainda não tem, e ele vai fazer um mapa com todos os níveis e quanto tempo leva aí. É porque a gente tem poucos dados no Brasil, Sim. né? E a gente percebe uma coisa, que você, dependendo de quando você faz a entrevista, imediatamente depois, também, ou vários semanas, meses depois, a memória das pessoas também muda e a incerteza é muito grande. Quanto tempo depois você fez essa... Depois de que baixou a água, digamos assim? A inundação foi em março de 2015 e eu estava lá esse ano, de maio até setembro. É mais que um ano depois. Eu estou de acordo que seja melhor para fazer isso mais rápido. Mas se não foi feito, agora o governo local pediu para fazer isso e foi o mais rápido possível. Mas na futura seja muito melhor para fazer mais rápido. Mas eu acho que esse mapa que o Alexandre está fazendo, ele vai concluir em janeiro, fevereiro. E seja bem interessante para vocês também. Que coisas você viu em campo, em termos de danos, que não estão no feed, que poderiam estar no feed? Porque no Brasil a gente teve uma simplificação desses formulários de avaliação de danos. Antigamente tínhamos o Avadan, que era um pouco mais completo e que já apresentava problemas. E o feed, na verdade, foi uma tentativa, né, é uma expressão de simplificação dos danos no desastre. Então, assim, se você, na sua pesquisa, se você identificou coisas que deveriam estar no feed, mas não estão, à luz do que o desastre que você estudou mostrou. Ou que mesmo as secretarias, muitas vezes, têm alguns dados que estão lá, mas que não estão no feed. Essa é uma boa pergunta. Pois eu não vi o feed para algumas semanas, mas as doenças e violência está incluído no feed? Acho que não. Impactos sociais não é tão incluído aí. Acho que dá para incluir mais os impactos sociais também, não? E também, como que o feed são os custos, o impacto para pessoas, mas não está incluído os custos que a Defesa Civil e secretários precisam para fazer a resposta, não? Não está incluído quanto eles precisam para construir as boxes, para dar alimentação, essas coisas. Eu não sei onde estão incluídos esse tipo de custos, você sabe? Também. Seja interessante para incluir isso em algum lugar, não? Você tem Foram quantas famílias mesmo? Foram 11, é muito pouco. Eu queria fazer mais, mas tinha que voltar por causa de alguns problemas familiares. Assim, eu perdi quase 2 meses. E aí você tem a geolocalização das residências dessas famílias? Eu tenho os bairros, Os bairros só. Mas- Coordenada GPS. não, eu decidi para anonimizar, para não escrever o lugar. Mas se quer saber o nível, até onde chega a água, essa outra pesquisa vai ser interessante. Como essas famílias estão distribuídas assim? Né? Não, em termos 20 mil famílias. Não, essas entrevistadas estão distribuídas em 5 bairros diferentes. 5 bairros diferentes. Foram os bairros mais atingidos. Então isso seja também... Eu queria incluir também pessoas de bairros menos atingidos, para ter um nível mais...
seja interessante para o futuro. Você tem alguma imagem de satélite de alta resolução da área? Não precisa nem ser da época. Eu não tenho, mas talvez o Foster tenha. Acho que... Tem na Funtac. Tá, ok. E o CEMADEM, quando emite o alertas, ele baseia o alerta com base com informações que vêm prévio mapeamento de áreas de risco que são levantados por outros órgãos. Tá? Então você emite um alerta de inundação e já dentro do alerta estão já pré-mapeadas as áreas mais vulneráveis. Uhum. Você chegou a ter assim, para escolher aqueles locais, você teve alguma informação de como era o mapeamento prévio, assim, as áreas potencial, não as mais afetadas por essa inundação, mas assim, as que a Defesa Civil adota como as oficialmente mais críticas, os perímetros mais críticos? Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que eu tinha muita dificuldades quando encontrar um mapa no início do estágio. Eu pergunto sempre para a George, tem mapas detalhados, mas parece que não tem muito. Mas a Defesa Civil, eles têm o conhecimento, eles sabem, mas não tem muito isso no papel. Porque talvez depois, se você tiver mais talvez aqui na operação tenha essas informações, talvez possa ajudar também na sua pesquisa, alguma informação para porque também essas áreas não são dinâmicas, não são estáticas. Né? E outra informação é que hoje há um consenso de que há uma grande incerteza da verdadeira delimitação dessas áreas, dado que o processo é dinâmico. Né? Mas a minha pergunta seria ver como isso poderia ajudar para a sua pesquisa e de repente como essa pesquisa poderia eventualmente ajudar a operação. Tá? O colega é da operação e muitas vezes eles precisam de informações novas que vêm de campo e a gente não tem. Então, eu recomendo, se você tiver mais tempo, os dias aí, conversar com o pessoal da operação aqui. Eu voltei para a Holanda 3 de novembro à tarde. Então, depois dessa discussão, tem algum tempo e não sei com quem eu posso falar. E se alguma outra pessoa quer falar comigo, dá tempo. E também na terça da manhã dá tempo. Certo, muito bom. Me chamou a atenção também, Dori, que na parte final da sua apresentação você falou que as secretarias identificaram a necessidade de melhorar o sistema de alerta. A primeira pergunta, como que é o sistema? Existe um sistema de alerta no Acre? Como que ele funciona? Qual que é essa estrutura de atendimento que tem lá no Acre? E as secretarias, elas recebem informações desse sistema? Como que está organizado assim, o estado do Acre nessa parte de gestão de risco? É o Instituto de Mudanças Climáticas que manda o boletim para diferentes secretárias e eles mandam isso cada dia, inclui a informação sobre a previsão do tempo. E acho que também eles mandam informação para a população através do Facebook. A secretária que falei mais sobre que precisa mais melhorar esse sistema de alerta foi a secretária do CEO, porque a secretária do planificamento que construiu os abrigos temporários. Para eles é bem difícil para saber quantos boxes eles têm que construir, porque eles não podem construir mais boxes que precisam, assim eles estão gastando dinheiro. Mas se eles têm que construir muito boxes num dia, não dá para receber todas as pessoas. E a isso se soma essa dificuldade que você mencionou do fato do plano de contingência ele estar preparado para inundação de nível 17,66 e, no caso que você abordou, ter atingido 18,4. A questão é se nesse intervalo de tempo já se foi elaborado um plano de contingência de níveis até maiores, né, que eventualmente pode acontecer lá e a gente sabe que pode acontecer. Se houve alguma ação nesse sentido já. Tem o plano de contingência de 2016, que foi construído depois da inundação de 2015.
E lá eles aplicaram mais os dados de 2015 e para como preparar para o futuro. E tem mapas para maior níveis. Vocês viram nesse plano de contingência? Não. Eu tenho no meu computador, se vocês precisam. Deixa eu perguntar o seguinte, das 11 famílias que você usou na sua pesquisa, alguma delas, digamos, já estava passando por essa situação pela segunda vez, assim? Muitas. Aí, eu não incluí aqui nesse slide, mas no relatório está incluído que Rio Branco, desde 1988, foi atingido mais ou menos 10 vezes. E antigamente foi atingido muito menos. Agora tem um incremento da frequência e impacto das inundações. E muitas dessas famílias não foram atingidas pela primeira vez. Por isso, tem algumas pessoas agora que foram atingidas para a terceira vez querem sair para essa cidade de povo. Elas querem ser reassentamentos e estão na lista esperando para ir lá. Só que o problema com cidade nova é que falta recursos para continuar o projeto. Então, o projeto é um pouco inseguro. E daí, tem algumas famílias que não querem sair das áreas de risco, como sabemos que sempre é com reassentamento, tem razões econômicas, históricas, culturas, sociais e tradicionais, que eles gostam muito desses lugares, como os bairros de 6 de agosto, Taquari, estão no centro do Rio Branco, e eles têm muitas possibilidades lá. E se eles moram já toda a sua vida, eles não querem ir para a cidade de povo, porque é bem longe. É longe? É meia hora de ônibus. E o projeto, mais ou menos, eu acho que é um bom projeto, mas tem um pouco mais violência lá. Você chegou a visitar? Eu visitei aí. Eu acho que seja bem interessante para ver no 2018 como funciona esse projeto. Porque pois eu estou muito interessado no reassentamento. O meu pesquisa de mestrado também foi sobre reassentamento, mas eu tenho dúvidas se funciona para os projetos de reassentamento. Muita literatura diz que pessoas voltam. Mas esse projeto, as pessoas tiveram que afirmar que não pode vender suas casas em 5 anos. Então, eu acho que só depois de 5 anos vai ver se o projeto funciona de verdade ou não. Então, se vocês vão lá em 2018 e o projeto funciona, seja um exemplo bom para escrever um artigo ou qualquer coisa. Porque tem pouca literatura. Eu não sei se vocês sabem mais sobre isso. Eu encontrei pouco literatura sobre projetos de reassentamento que de verdade funcionam. Você? No Brasil isso não tem. No projeto internacional também. Eu queria uma referência para meu mestrado sobre um projeto que funciona. E todos os projetos no fim dizem, afim, as pessoas voltaram. Mas a cidade de povo tem muita facilidade. Lá fizeram escolas, fizeram postos de saúde, mercado. Parece tem que tudo para... Pode ser. Só a distância. Só distância, mas meia hora com ônibus dá. Não é tanto. Não é tanto. Você comentou sobre impactos em pessoas que moram em áreas não inundadas. Como é que você pensa em explicar isso? É uma boa pergunta. Acho que é muito difícil quantificar isso. Dá para fazer uma amostragem, para incluir alguns números e daí quantificar. Mais relacionado à dependência dos serviços das áreas impactadas? Alguma coisa nessa direção? É como... A gente tem um grupo aqui, eu, a Nuvem, a gente vida, que é interessado nesse método de mobilidade urbana. E um dos nossos interesses é exatamente isso. Às vezes uma pessoa não mora numa área inundada, mas ela tem destino de viagens para lá, ou tem alguma parte do caminho da sua viagem passa por ali. Também. A gente tem alguns trabalhos utilizados quantificando isso. A gente podia passar, dar uma olhada e conversar. É uma metodologia que demanda muitos dados, mas... Tem vários aspectos. E para algumas cidades a gente tem dados bem livres. É uma forma, né?
É a única coisa que eu vejo assim, parte de mobilidade. Mas não só mobilidade, também é que algumas delas trabalham nos serviços no centro, nas áreas quando foram inundadas, elas também perderam salário. Outras pessoas têm trabalhadores de casa, por exemplo, que faz limpeza e elas moram nesses bairros mais perto do rio e seus pessoas não podem chegar para limpar a casa. E daí outras pessoas... Tudo que você falou a gente consegue quantificar, porque tudo é um deslocamento, que tem uma origem ou um destino nessa área. E também pessoas que querem usar a secretária do meio ambiente, pessoas que querem usar precisam os serviços da secretária de saúde, de educação, escolas que ficaram fechadas, também nas áreas que não foram inundadas. Abrigos. Sim, porque as escolas funcionaram como abrigos e algumas professores não chegaram na escola. E no 2014 também tive muitos impactos indiretos, porque de 2014 lá o Rio Madeira foi inundada e a estrada de Porto Velho para Rio Branco. Assim, por exemplo, minha família, na casa que eu fiquei, a senhora trabalha na import de produtos e ela fica sem trabalho para 3-4 meses. E também os preços das cidades subiram. São também impactos indiretos, porque todos os mercadorias tiveram que chegar com os voos. Mas isso aí também os custos de oportunidade são muito grandes e difíceis. Então, uma coisa que eu vi dos gestores foram ações que eles achavam que deveriam melhorar, e a grande maioria foram ações, medidas não estruturais. Então, eu não sei se você pensou em, por exemplo, valorar quanto seria, por exemplo, a construção de algum estrutural. Em quanto tempo isso se pagaria em função dos gastos que isso tem com todos esses pós-desastres aí? Pois quando eu apresentei os resultados para elas e na Instituto de Mudanças Climáticas, IMC, a Vera Reis comenta que eles fizeram uma pesquisa esse ano. Eu esqueci o nome agora, você se lembra? Não lembro, mas ela nos deu material sobre isso. A pesquisa é bem interessante. Para a construção, se não me engano, de uma barragem para controlar o fluxo de água. Acho que, posso estar bem enganado, mas eu acho que em Boca do Acre, naquela região, na outra bacia, né? Uhum. Que eu acho que teria algum efeito ali. Sim, foram 4 artigos sobre as diferentes opções estruturais que seja possível fazer aí. É uma pesquisa inicial. Eu tenho uma foto do nome no meu móvel, depois posso procurar. Mas a Vera Reis está bem envolvida nisso. Vocês lembram se era economicamente viável? Quanto tempo isso seria pago? Ou quanto tempo, ou quantas inundações? A questão é que precisa de que ela começou para você poder ter uma boa quantificação de quanto é o seu dano. E a partir disso mostrar que vale a pena você investir naquela ação estrutural, porque olha quanto você está perdendo. E aquela ação estrutural, ela não causaria outros impactos na própria dinâmica hidrológica ali no rio, né? Assim, é uma questão que eu acho que é um pouco delicada, mas que de algum modo a gente tem que começar a tratar isso no Brasil também, né? De que modo a capacidade científica ela pode ser usada para propor projetos de redução do risco de desastre e não necessariamente usar uma capacidade científica para muitas vezes alertar algo que já existe capacidade local de poder gerenciar. Até para a gente mesmo aqui do CEMADEM, eu penso que no futuro a gente vai ter que não ficar só emitindo alerta ou outra coisa, mas começar a propor estruturais ou não estruturais. Por exemplo, vamos começar a vegetar uma região ali e a gente vai ver que aquela vazão de pico vai diminuir, que vai causar menos inundação numa bacia, lógico que não de um porte como a do Acre ou Madeira. Outra coisa que eu estava pensando é a transparência desses dados, dessas verbas que são recebidas
E como são gastos também, né? Se são gastos também, talvez uma dificuldade que tu esteja tendo aí dessas respostas de planilha esteja... Aqueles que querem saber quanto é que eu gastei. A planilha, eu acho que no futuro dá para melhorar. Mas agora eu desenvolvi a planilha juntos com a Defesa Civil Local, Municipal, Estadual e o Foster. Mas eu acho que para o futuro dá para melhorar. Porque teve alguma confusão das pessoas. Acho que também seja importante se tem um formulário que é muito melhor, dá para construir, para desenvolver isso nacional e distribuir, mas também dá para capacitar as pessoas, porque as pessoas das secretárias têm que saber antes da inundação que dados elas têm que administrar, porque senão elas tiveram muitas dificuldades de procurar todo de diferentes partes e tiveram que estimar algumas coisas. A outra coisa, eu acho que esse é um pensamento pessoal. Eu acho que as medidas estruturais, como diques, barragens e projeto de reassentamento, são um pouco contraditórios. Eu não sei se dá para fazer os dois no mesmo tempo. Eu não sei como vocês acham sobre isso. Se já falta recursos financeiros e vai fazer as duas coisas, é eficiente ou não? Eu acredito que economicamente, acho que não, mas... Eu não sei. Tem que pegar impacto, tem que pegar ameaça, vulnerabilidade, né? Tem que fazer essas estimativas. O tempo de retorno, colocar uma incerteza grande, porque, por exemplo, você pega o sudoeste da Amazônia, né? Tem intensificação do ciclo hidrológico, está mudando o regime. Né? Então, está aumentando. Está aumentando. Então, até quanto a gente acredita que vai ser? A gente vai se preparar para 18,44 ou a gente vai se preparar para 20 ou para 22? Né? E isso daí vai mudando o custo, né? Do tamanho da barragem, da área impactada, do investimento. Mas assim, se você não começa, né, como esse seu trabalho, começa medindo impacto e vai expandindo isso para as outras cadeias que são envolvidas nessa decisão, a gente nunca vai ter elementos para falar o que pode valer a pena ou não. Isso não tem ninguém fazendo. Alerta tem um monte de gente mandando, mas esse avanço científico realmente não tem. E eu concordo com a sua visão da necessidade da gente entender melhor para onde o CEMADEM deve olhar no futuro. Mas eu acho que o método de faixas de incerteza apoia para dar alguma ideia de quantos são os custos e assim para mostrar para os gestores que têm necessidade de fazer projetos de reasentação, projetos estruturais ou para fazer capacitação no comitês locais de gestão de desastre ou qualquer coisa. Mostra que o tamanho do desastre e que o município e o estado precisam para fazer mais para a preparação. Bem, vamos agradecer de novo. A gente espera que a Doreen possa mais uma vez, né, no futuro, dar mais uma palestra aqui. Já no seu tema de doutorado, né, Doreen? Obrigada.